Você não tem nem cara de gente decente, ela disse, ajustando o colar de pérolas enquanto me olhava de cima a baixo. As palavras saíram da boca de Verônica com a naturalidade de quem comenta o tempo. Eu estava parada na porta da cozinha, ainda com o uniforme da loja, segurando a sacola com o pão que havia comprado no caminho de casa. Era uma terça-feira comum de março, mas aquela frase ficou gravada na minha memória como se fosse tatuada a ferro quente. Meu nome é Isadora. Tenho 22 anos. E há 7 anos convivo com essa mulher que meu pai escolheu para substituir minha mãe. 7 anos de sorrisos falsos, comentários venenosos disfarçados de preocupação maternal e uma guerra silenciosa que só eu parecia estar lutando. Verônica chegou na nossa vida quando eu tinha 15 anos, 2 anos depois que minha mãe morreu de câncer. Ela apareceu como um anjo salvador para meu pai, que estava perdido na dor e na responsabilidade de criar uma adolescente sozinho. Com seus cabelos loiros sempre escovados, unhas feitas religiosamente toda semana e aquele jeito de falar pausado, como se cada palavra fosse medida e pesada, ela conquistou meu pai em questão de meses. Lembro do dia do casamento deles. Ela usava um vestido rosa claro, para não ofuscar a noiva anterior, disse para as amigas, como se minha mãe fosse uma concorrente e não uma pessoa que havia morrido. Eu estava ali, com meu vestido azul marinho que ela havia escolhido. Cores escuras combinam mais com seu tom de pele, explicou, me fazendo sentir como se fosse naturalmente fúnebre. Durante a cerimônia, ela segurou minha mão e sussurrou: "Agora somos uma família de verdade." Na época, achei que fosse carinho. Hoje sei que era posse. Os primeiros meses foram de adaptação. Verônica reorganizou toda a casa, guardou as fotos da minha mãe para não deixar seu pai triste desnecessariamente e redecorou cada cômodo com sua personalidade impecável. Tudo ficou branco, bege e dourado. Cores neutras e sofisticadas, como ela gostava de dizer. A casa perdeu a alma que minha mãe havia colocado nela. Comigo, ela mantinha uma cortesia gelada. Nunca gritava, nunca batia, nunca fazia nada que pudesse ser considerado abuso aos olhos de quem observava de fora. Mas havia uma crueldade sutil em cada gesto, uma violência emocional que ela praticava com a precisão de um cirurgião. "Isadora, querida, você não acha que essa blusa está um pouco apertada?" dizia quando eu descia para jantar. "Não é crítica, é só que uma moça deve se apresentar adequadamente, não é mesmo?" Meu pai, que antes me achava a filha mais linda do mundo, começou a me olhar com outros olhos. Passou a reparar nas roupas que eu usava, no jeito como eu falava, nos meus amigos. Verônica havia plantado sementes de dúvida sobre quem eu era, e elas estavam germinando. Quando completei 16 anos, ela organizou uma festa especial para mim. Convidou as filhas das amigas dela, meninas que eu mal conhecia, que estudavam em escolas particulares caras e falavam de lugares que eu nunca havia visitado. Durante toda a festa, Verônica fazia questão de me comparar com elas. "A Marina já fala francês fluentemente", comentava enquanto cortava o bolo. "E a Beatriz está fazendo curso de etiqueta. Cada uma desenvolvendo seus talentos, não é maravilhoso?" Eu ficava ali, sorrindo forçadamente, enquanto meu pai concordava com tudo que ela dizia. Ele havia se tornado um eco das opiniões dela, como se não conseguisse mais formar pensamentos próprios sobre a própria filha. O telefone tocou durante a festa. Verônica atendeu com sua voz melódica de sempre. "Oi, querida. Que bom que ligou. Estamos aqui comemorando o aniversário da Isadora." "Sim, 16 anos já." "Como é que é? Se ela tem namorado?" Ela riu de forma teatral. "Ai, que pergunta! Nossa menina ainda está descobrindo quem é, não é mesmo? Cada um tem seu tempo para essas coisas." Desligou e me olhou com aquele sorriso que eu já havia aprendido a temer. Era a dona Carmen perguntando se você tem namorado. "Eu disse que você ainda está se encontrando. Não precisa ter pressa para essas coisas, filha. O importante é se conhecer primeiro." A palavra filha soava como vidro quebrado na boca dela. Meu pai sorriu, orgulhoso da maturidade da esposa.
Foi naquela festa que eu comecei a entender o jogo. Verônica não queria me destruir de forma óbvia. Ela queria me diminuir aos poucos, me fazer acreditar que eu realmente era inadequada, sem educação, sem perspectivas. Era uma violência sutil, administrada em doses homeopáticas. Nos meses seguintes, comecei a reparar em outros detalhes. Quando chegava da escola, ela estava sempre no telefone com alguém, falando sobre suas obras de caridade. Visitava asilos, levava comida para idosos carentes, organizava bazares beneficentes. Todo mundo no bairro a conhecia como a Dama da Caridade, sempre elegante, sempre generosa. Sabe como é? Dizia para as amigas enquanto eu passava pela sala. A gente tem que retribuir as bênçãos que recebe. Ainda mais quando se tem uma família para cuidar. É uma responsabilidade e tanto, mas vale a pena. Ela falava como se eu fosse um fardo que havia herdado junto com meu pai, mas que carregava com resignação cristã. Durante o jantar, ela contava sobre as visitas que fazia. Dona Eulália, uma senhora de 83 anos que morava sozinha. Seu Francisco, viúvo de 87 anos que não tinha filhos. Dona Rosa, que havia perdido o marido recentemente e estava se sentindo muito só. Coitados, suspirava, servindo a salada. A velhice é tão cruel. Eles ficam tão vulneráveis, tão carentes de atenção. Por isso é importante ter pessoas que se importem, que estejam presentes. Meu pai a olhava com admiração. Tinha se casado com uma santa, segundo ele. Uma mulher que, além de cuidar dele e de mim, ainda tinha tempo e energia para ajudar os necessitados. Eu tentava gostar dela. Realmente tentava. Havia momentos em que pensava que talvez estivesse sendo injusta, que talvez ela realmente se importasse comigo e só tivesse um jeito estranho de demonstrar. Mas sempre acontecia algo que me fazia lembrar da realidade. Como na manhã em que acordei passando mal. Tinha febre e dor de garganta. Claramente estava gripada. Verônica mediu minha temperatura com o termômetro digital que guardava no armário da cozinha. 38,5, anunciou. Não é nada grave, mas é melhor você ficar em casa hoje. Não queremos que os outros peguem, não é mesmo? Trouxe um chá de limão com mel e 2 comprimidos de paracetamol. Gestos de cuidado que qualquer observador interpretaria como maternal. Mas quando meu pai saiu para trabalhar, ela veio até meu quarto com uma expressão diferente. Isadora, querida, eu sei que você não está se sentindo bem, mas preciso que entenda uma coisa. Fingir doença para faltar na escola não vai te levar a lugar nenhum. Sei que os estudos podem ser difíceis para você, mas fugir das responsabilidades não é a solução. Tentei explicar que realmente estava doente, mas ela levantou a mão em um gesto de quem não queria discussão. Não precisa se justificar. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza. O importante é aprender com eles e seguir em frente. Amanhã você volta às aulas e retoma sua rotina. Combinado? Assenti em silêncio, entendendo que não adiantaria argumentar. Ela havia transformado minha gripe em uma lição moral sobre responsabilidade e disciplina. Esses episódios se repetiam constantemente. Verônica tinha o dom de transformar qualquer situação normal em uma oportunidade de me fazer sentir inadequada ou problemática. Se eu chegava atrasada da escola, era porque não sabia gerenciar meu tempo. Se tirava uma nota baixa, era porque não me esforçava o suficiente. Se discutia com alguma amiga, era porque tinha dificuldades de relacionamento. Meu pai, que antes conversava comigo sobre tudo, passou a me tratar com uma distância respeitosa, como se eu fosse uma pessoa complicada que exigia cuidados especiais. Verônica havia conseguido criar uma barreira invisível entre nós, feita de pequenas suspeitas e grandes mal-entendidos. Era uma manipulação tão sofisticada que às vezes eu mesma duvidava das minhas próprias percepções. Talvez eu realmente fosse o problema. Talvez Verônica estivesse apenas tentando me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Talvez eu fosse ingrata e rebelde por não reconhecer seus esforços. Mas então ela dizia frases como aquela da cozinha, me olhando de cima a baixo com aqueles olhos frios de quem examina um objeto defeituoso.
e toda a confusão desaparecia. Eu sabia exatamente quem ela era e o que sentia por mim. A tarde seguiu normalmente. Verônica voltou às suas ligações telefônicas e eu me tranquei no quarto, tentando fazer a lição de casa. Pelo vidro da janela, eu podia vê-la no jardim, regando as rosas que ela havia plantado no lugar das margaridas que minha mãe cultivava. Cada gesto dela era calculado, cada movimento tinha uma elegância estudada. Na hora do jantar, ela serviu a comida com seu sorriso habitual, perguntou sobre meu dia na escola e comentou sobre as visitas que faria na manhã seguinte. Meu pai chegou cansado do trabalho e ela o recebeu com um beijo no rosto e um copo de suco gelado. A cena perfeita de uma família harmoniosa. Mas eu sabia a verdade. Por baixo de toda aquela perfeição havia algo podre, algo que fedia a falsidade e crueldade disfarçada. E por mais que eu tentasse ignorar, por mais que tentasse me convencer de que estava imaginando coisas, aquela certeza não me abandonava. Verônica havia construído uma prisão ao meu redor, feita de expectativas impossíveis e comparações constantes. E o pior de tudo era que meu pai havia se tornado um dos guardas, sem nem perceber. Os 2 anos seguintes foram uma escalada gradual de pequenas crueldades. Verônica havia aperfeiçoado a arte de me diminuir sem nunca soar maliciosa aos ouvidos de terceiros. Cada comentário era envolvido em uma camada de preocupação maternal falsa. Cada crítica vinha disfarçada de conselho bem-intencionado. Quando completei 18 anos, consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas femininas no shopping. Havia estudado muito para o processo seletivo, decorado informações sobre atendimento ao cliente e me preparado durante semanas. Quando recebi a ligação confirmando que havia sido selecionada, corri para casa para contar a novidade. Encontrei Verônica na sala, organizando alguns papéis sobre a mesa de centro. Ela usava um vestido azul claro e seus cabelos estavam presos em um coque impecável, como sempre. Verônica, consegui o emprego! Anunciei, sem conseguir esconder a animação na voz. Ela levantou os olhos dos papéis e me observou por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Depois, um sorriso lento se desenhou em seus lábios. "Vendedora?" perguntou, e havia algo na entonação que fez meu estômago se contrair. "Bem, pelo menos é um começo. Quem sabe um dia você não consegue algo melhor, né, filha?" A palavra filha saiu azeda, como sempre, mas foi o jeito como ela disse, "pelo menos é um começo", que me atingiu como um soco no estômago. Como se minha conquista fosse uma consolação patética. "É um bom emprego", murmurei, tentando manter a animação inicial. "Claro que é, querida. Todo trabalho honesto tem seu valor." Ela voltou a atenção para os papéis. "Só espero que você saiba lidar com a responsabilidade. Trabalhar com o público não é fácil. Exige certas habilidades sociais." A maneira como ela disse habilidades sociais deixou claro que, na opinião dela, eu não possuía tais qualidades. Meu pai chegou nesse momento e, quando contei sobre o emprego, ele me parabenizou com entusiasmo genuíno. Mas então Verônica repetiu seu comentário sobre pelo menos ser um começo, e vi o entusiasmo dele diminuir consideravelmente. "É verdade", ele concordou, de repente mais cauteloso. "O importante é começar. Com o tempo, você pode crescer na empresa ou procurar outras oportunidades." Percebe como ela fazia isso? Transformava uma vitória em um talvez futuro, um sucesso em um ponto de partida duvidoso. Era impossível me sentir orgulhosa de qualquer conquista com ela por perto. O trabalho na loja se tornou meu refúgio. Lá, eu era tratada com respeito pelas colegas e pelos clientes. Minha chefe, Cláudia, uma mulher de 40 e poucos anos com um sorriso caloroso, me elogiava pelo atendimento e pela dedicação. Pela primeira vez em anos, me sentia competente. Mas Verônica encontrava formas de contaminar até isso. Durante o jantar, quando eu contava sobre meu dia de trabalho, ela ouvia com uma expressão de interesse forçado. "Que bom que você está se adaptando, querida."
Só tome cuidado para não se acomodar demais. Às vezes, quando a gente não tem grandes ambições, acaba se contentando com pouco. Meu pai mastigava em silêncio, absorvendo as palavras dela como verdades inquestionáveis. Uma tarde, voltei para casa mais cedo porque a loja havia fechado para inventário. Encontrei Verônica no telefone, falando em voz baixa na cozinha. Ela não me viu chegar. Pois é, Carmen. A menina conseguiu um emprego numa loja. Vendedora. É, eu sei. Bem, cada um faz o que pode, não é? Pelo menos ela não está parada em casa. Uma pausa. Não, eu tento orientar. Mas você sabe como é adolescente. Acham que sabem de tudo. Parei na porta, sentindo o sangue ferver. Ela estava falando de mim como se eu fosse um caso perdido. Alguém por quem ela fazia caridade ao tentar orientar. O que me preocupa é que ela não tem ambição. Parece que se contentou em ser vendedora. Eu fico pensando no futuro, sabe? Uma menina sem perspectivas. Não consegui ouvir mais. Voltei para a rua e caminhei por 20 minutos antes de ter coragem de entrar em casa novamente. Quando cheguei, Verônica estava preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música romântica. Oi, querida, chegou cedo hoje? Assenti, sem confiar na minha voz. Ela continuou cozinhando, imperturbável, como se não tivesse acabado de me despedaçar ao telefone com uma desconhecida. Durante o jantar, ela contou para meu pai sobre as visitas que havia feito naquela tarde. Dona Eulália estava se sentindo muito sozinha ultimamente. Seu Francisco havia caído no banheiro na semana anterior e estava com medo de sair de casa. Dona Rosa estava com dificuldades financeiras desde que o marido morreu. Coitados! Suspirava, cortando delicadamente o frango assado. A velhice é tão cruel. Eles precisam de tanto cuidado, tanta atenção. É por isso que eu faço questão de visitá-los regularmente. Às vezes sou a única pessoa com quem eles conversam na semana toda. Meu pai a olhava com admiração, como sempre. Tinha se casado com uma santa, segundo ele. Enquanto isso, eu era a enteada problemática que ele havia herdado no pacote. Você é incrível, amor, disse meu pai, beijando a mão dela. Não sei onde você encontra energia para cuidar de tanta gente. Querido, quando a gente tem amor no coração, sempre encontra um jeito. Ela sorriu para ele, depois olhou para mim. Não é mesmo, Isadora? O importante é sempre pensarmos nos outros, especialmente nos mais necessitados. Concordei em silêncio, mastigando o frango que parecia areia na minha boca. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina. Trabalho, casa, quarto. Evitava ficar muito tempo na sala ou na cozinha, locais onde Verônica exercia seu domínio com mais intensidade. Ela interpretava meu afastamento como má educação e falta de gratidão. Isadora tem estado tão distante ultimamente, comentava com meu pai enquanto eu lavava a louça. Mal conversa conosco. Talvez seja a idade, ou talvez esteja passando por alguma fase difícil. A palavra fase soava como uma doença temporária que eu eventualmente superaria, desde que recebesse o tratamento adequado, que obviamente ela estava pronta para fornecer. Foi por essa época que comecei a reparar mais atentamente nas idas e vindas de Verônica. Ela saía de casa quase todos os dias, sempre arrumada, sempre carregando uma bolsa grande e algumas sacolas com comida. Dizia que ia visitar seus velhinhos, como havia começado a chamá-los. Uma tarde, decidi segui-la discretamente. Peguei o ônibus logo atrás do dela e a vi descer em um bairro de classe média, a cerca de 15 minutos de casa. Ela entrou em um prédio antigo, mas bem conservado. Ficou lá por cerca de 1 hora e saiu carregando menos sacolas do que havia levado. Na semana seguinte, fiz a mesma coisa, mas dessa vez ela foi a uma casa térrea em outro bairro. O padrão se repetia. Ela chegava com comida e presentes, ficava um tempo considerável e saía mais leve. Durante o jantar, ela contava detalhes sobre essas visitas, como Dona Eulália ficava emocionada quando ela chegava, como seu Francisco sempre chorava de gratidão, como Dona Rosa a considerava uma filha. Eles são tão carentes de atenção,
explicava, servindo o arroz. Às vezes fico horas lá, só conversando, ouvindo as histórias deles. É incrível como um pouco de carinho pode transformar o dia de uma pessoa. Meu pai suspirava, impressionado com a bondade da esposa. Eu comia em silêncio, tentando entender por que aquelas visitas me incomodavam tanto. Era ciúme? Inveja da atenção que ela dava a estranhos enquanto me tratava com frieza? Ou havia algo mais? Um dia, voltando do trabalho, encontrei Verônica no portão de casa, conversando com Dona Célia, nossa vizinha. As duas riram quando me viram chegar. Estava comentando com sua mãe, disse Dona Célia. Como você cresceu e ficou uma moça responsável, trabalhando, ajudando em casa. Madrasta, corrigi automaticamente. Dona Célia pareceu constrangida. Ah, desculpa, querida. Madrasta. Verônica sorriu com gentileza. Não tem problema. Isadora gosta de deixar as coisas bem claras. É uma questão importante para ela. O jeito como ela disse isso fez parecer que eu era uma pessoa chata e inflexível. Alguém que fazia questão de criar distinções desnecessárias. Dona Célia me olhou com uma mistura de pena e desaprovação. Bem, disse ela, claramente desconfortável. Vou entrando. Boa noite para vocês duas. Quando ficamos sozinhas, Verônica me encarou com aquela expressão que eu havia aprendido a temer. Era necessário constranger a Dona Célia? Perguntou, a voz baixa, mas cortante. Ela estava sendo gentil com você. Você não é minha mãe, respondi, tentando manter a firmeza na voz. Não, não sou mesmo. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro. Sua mãe não está mais aqui para te ensinar educação e boas maneiras. Quem está aqui sou eu, tentando fazer o meu melhor com o que recebi. Com o que recebeu? Uma adolescente revoltada e sem direção. Mas não se preocupe, querida. Eu não desisto fácil. Entrou em casa deixando-me parada no portão, com as palavras ecoando na minha cabeça. Uma adolescente revoltada e sem direção. Era assim que ela me via. Era assim que fazia meu pai me ver também. Naquela noite, deitada na cama, tentei imaginar como seria minha vida se minha mãe ainda estivesse viva. Lembrava vagamente de seu riso, da forma como ela cantava enquanto cozinhava, de como me abraçava quando eu chegava da escola. Eram memórias fragmentadas, mas todas elas tinham uma coisa em comum: amor incondicional. Verônica oferecia amor condicional. Amor que dependia do meu comportamento, das minhas conquistas, da minha capacidade de corresponder às expectativas dela. E como suas expectativas eram sempre impossíveis de alcançar, eu permanecia constantemente em dívida emocional. Era uma estratégia perversa, mas eficaz. Ela havia conseguido me fazer sentir grata por migalhas de atenção, por momentos raros de aprovação. Havia me transformado em uma pessoa ansiosa por agradar, sempre duvidando do próprio valor. Mas aos 18 anos, trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro, comecei a questionar essa dinâmica. Por que eu aceitava ser tratada como um fardo? Por que permitia que ela definisse meu valor como pessoa? A resposta era simples, porque meu pai havia endossado essa visão. O homem que me criou sozinho por 2 anos, que um dia me disse que eu era sua princesa, agora me olhava através dos olhos de Verônica. E isso doía mais do que qualquer crueldade que ela pudesse inventar. Decidir que precisava entender melhor quem era essa mulher que havia tomado conta da nossa casa e das nossas vidas. Havia algo nas visitas constantes aos idosos, na quantidade de dinheiro que ela sempre parecia ter disponível para suas caridades, no jeito como falava sobre essas pessoas vulneráveis, que não me deixava em paz. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Verônica sempre tinha dinheiro para suas atividades beneficentes, mas reclamava quando meu pai precisava gastar comigo. Ela conhecia informações muito específicas sobre a vida financeira dos idosos que visitava. E, principalmente, ela falava sobre eles com uma intimidade que parecia estranha para alguém que teoricamente estava apenas fazendo trabalho voluntário. Havia algo errado ali. Eu podia sentir. O aniversário dos meus 21 anos marcou um ponto de virada na nossa convivência.
Verônica decidiu organizar uma festa especial para mim. Algo que, segundo ela, me ajudaria a socializar melhor e expandir meus horizontes. Vamos fazer uma coisa bonita, anunciou uma manhã durante o café. Você está entrando na vida adulta de verdade agora. É importante comemorar marcos como esse. Meu pai sorriu, aprovando a ideia. Que gentileza da Verônica, filha. Ela quer fazer algo especial para você. Tinha aprendido a desconfiar da gentileza de Verônica, mas uma parte ingênua de mim ainda esperava que talvez, finalmente, ela fosse demonstrar afeto genuíno. Talvez os 21 anos fossem um marco suficientemente importante para derrubar as barreiras que ela havia construído entre nós. Passei as 2 semanas seguintes com uma ansiedade estranha, oscilando entre expectativa e apreensão. Verônica se envolveu completamente na organização, fazendo listas, comprando decorações, planejando o cardápio. Parecia genuinamente animada com o evento. Vai ser uma noite inesquecível, prometia, organizando os arranjos de flores que havia mandado fazer. Convidei algumas meninas da sua idade para você conhecer melhor. Vai ser uma oportunidade de fazer novas amizades. Na manhã do aniversário, acordei com ela preparando tudo na sala. A mesa estava posta com a louça boa. Havia velas perfumadas espalhadas pela casa e um bolo de 3 andares no centro da mesa principal. Tudo estava perfeito, elegante, sofisticado. Exatamente do jeito que Verônica gostava. Feliz aniversário, querida, disse ela quando desci para o café. Me deu um abraço rápido e um beijo no rosto. Espero que goste da surpresa. Durante o dia, ela me presenteou com um vestido que havia comprado especialmente para a ocasião. Era bonito, mas não era meu estilo. Azul marinho, conservador, com gola alta e mangas compridas. O tipo de roupa que uma mulher de 40 anos usaria em um evento corporativo. Achei que combinaria com você, explicou enquanto eu experimentava. Elegante, discreta, vai fazer você parecer mais madura. Olhei-me no espelho e vi exatamente o que ela queria. Uma versão domesticada de mim mesma. Alguém que não chamaria atenção nem causaria constrangimento. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Como Verônica havia prometido, eram principalmente meninas da minha idade, filhas das amigas dela. Chegaram acompanhadas das mães, todas bem vestidas e perfumadas, falando sobre faculdades particulares, cursos de idiomas e viagens para o exterior. Marina, filha da dona Carmen, estudava direito numa universidade cara e falava francês fluentemente. Beatriz fazia medicina e acabara de voltar de um intercâmbio na França. Juliana cursava administração e já estava fazendo estágio no escritório do pai. Eu as cumprimentei educadamente, tentando encontrar assuntos em comum, mas era óbvio que vivíamos em mundos completamente diferentes. Elas falavam de coisas que eu nunca havia experimentado, lugares onde nunca havia estado, oportunidades que nunca tive. Verônica circulava entre os grupos, sendo a anfitriã perfeita, mas sempre encontrando formas de destacar as conquistas das outras meninas em detrimento das minhas. A Marina já está estagiando num escritório de advocacia, comentou enquanto cortava o bolo. E a Beatriz está pensando em se especializar em pediatria. Cada uma seguindo seus sonhos, não é maravilhoso? Meu pai concordava, impressionado com a qualidade das amigas que Verônica havia escolhido para mim. Era como se ele finalmente estivesse vendo o tipo de pessoa que eu deveria me esforçar para ser. Durante o jantar, a conversa girou em torno de planos para o futuro. As meninas falavam sobre pós-graduação, casamentos planejados, carreiras promissoras. Quando chegou minha vez de contribuir para a conversa, senti todos os olhares se voltarem para mim. E você, Isadora? Perguntou Marina. O que pretende fazer agora que está se formando? Engoli em seco. Bem, estou trabalhando numa loja e pretendo continuar por enquanto. Talvez fazer um curso técnico no futuro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica se apressou em preencher o vazio. Nossa Isadora está descobrindo seu caminho, disse com um sorriso forçado. Cada pessoa tem seu ritmo, não é mesmo? O importante é que ela está trabalhando,
Aprendendo a ter responsibility. A palavra saiu com um leve sotaque forçado, como se ela estivesse tentando demonstrar sofisticação. As mães trocaram olhares discretos, e percebi que estavam me avaliando, me classificando numa categoria inferior. Dona Carmen pigarreou delicadamente. Claro, claro. O trabalho sempre enobrece. E vendedora... Bem, é uma profissão que ensina muito sobre relacionamento humano. O tom condescendente era inconfundível. Beatriz sorriu com pena e mudou de assunto, perguntando para Marina sobre um rapaz que ela havia conhecido na faculdade. Passou o resto da noite me sentindo como um objeto de exposição defeituoso. As conversas fluíam ao meu redor, mas eu não conseguia participar genuinamente. Não tinha histórias sobre viagens internacionais, não conhecia restaurantes sofisticados, não frequentava os mesmos lugares que elas. Quando chegou a hora dos parabéns, Verônica pediu silêncio e se posicionou ao lado do bolo. Sua postura era elegante, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Queridos amigos, começou, a voz melodiosa ecoando pela sala. Estamos aqui hoje para celebrar um momento muito especial. Nossa querida Isadora está completando 21 anos e entrando oficialmente na vida adulta. Todos aplaudiram educadamente. Ela continuou, sorrindo para mim com aquela expressão que eu havia aprendido a temer. Tem sido uma jornada interessante esses anos todos. Isadora chegou na nossa família quando ainda era uma adolescente, cheia de energia e personalidade própria. Risadas discretas da plateia. E nós temos aprendido muito uns com os outros. Meu estômago começou a se contrair. Havia algo na entonação dela que me alertava para o que estava por vir. Claro que nem sempre foi fácil. Isadora é uma menina, como posso dizer, determinada. Às vezes teimosa. Mais risadinhas. Mas isso faz parte da personalidade dela. Ela está crescendo, apesar de todas as dificuldades. A palavra dificuldades pairou no ar como uma acusação velada. Senti o rosto queimar de vergonha enquanto todas as pessoas na sala me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Esperamos que ela encontre seu caminho, mesmo que seja diferente do que sonhávamos inicialmente. Verônica fez uma pausa dramática, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. O importante é que ela seja feliz, não é mesmo? Os aplausos que se seguiram soaram como uma sentença. Verônica havia conseguido transformar minha festa de aniversário em uma demonstração pública da minha inadequação. Tinha me humilhado na frente de estranhos, usando palavras gentis que carregavam veneno nas entrelinhas. Meu pai aplaudiu junto com os outros, sorrindo orgulhoso da maturidade da esposa. Não percebeu que ela havia acabado de me destroçar publicamente com elegância e sofisticação. Quando todos foram embora, ajudei a limpar a bagunça em silêncio. Verônica cantarolava baixinho enquanto guardava a louça, satisfeita com o sucesso do evento. Foi uma noite linda, não foi? Comentou, envolvendo o bolo que havia sobrado. Acho que você fez algumas conexões interessantes. A Marina parece uma menina muito centrada. Não respondi. Estava ocupada demais, tentando não chorar. Isadora, querida, você está bem? Parece meio abatida. Levantei os olhos para ela. Havia uma satisfação mal disfarçada em sua expressão, como se ela soubesse exatamente o efeito que seu discurso havia causado. Estou cansada, menti. Claro, foi uma noite intensa, mas importante, você não acha? É bom você conhecer pessoas que podem te inspirar a crescer. A palavra crescer soou como uma crítica ao meu estado atual de desenvolvimento. Como se eu fosse uma planta atrofiada que precisava de exemplos melhores para florescer adequadamente. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre os últimos anos. Verônica havia conseguido algo impressionante. Tinha me isolado socialmente, minado minha autoestima e ainda conseguido fazer com que eu parecesse a culpada pelos problemas de relacionamento da nossa família. Era uma manipuladora genial. Nunca gritava, nunca batia, nunca fazia nada que pudesse ser considerado abuso aos olhos de observadores externos.
mas praticava uma violência psicológica sutil e constante, administrada em doses homeopáticas que, acumuladas ao longo dos anos, haviam me deixado completamente vulnerável. Foi nessa noite que tomei uma decisão. Eu precisava entender quem realmente era essa mulher. Havia algo nas visitas constantes aos idosos, no dinheiro que sempre parecia ter disponível, na intimidade suspeita com que falava sobre a vida pessoal dessas pessoas vulneráveis, que não me saía da cabeça. Na manhã seguinte, enquanto ela se arrumava para mais uma de suas visitas beneficentes, comecei a prestar atenção nos detalhes. Ela levava sempre uma bolsa grande, cheia de presentes e comida. Mas também carregava uma agenda pequena, onde anotava informações que não conseguia ver direito. Durante o café, ela comentou casualmente sobre seus velhinhos. Dona Eulália está com uns problemas burocráticos no banco, disse, passando geleia no pão. Coitada, não entende nada dessas coisas modernas. Ofereci para ajudar ela a resolver. Meu pai fez um som de aprovação. Que sorte ela ter você para orientá-la. É, né? Seu Francisco também está com dificuldades. O filho dele mora em outro estado e raramente aparece. Ele fica tão confuso com essas questões financeiras. Havia algo na forma como ela falava sobre as questões financeiras dos idosos que me incomodava profundamente. Era informação demais. Intimidade demais para alguém que supostamente estava apenas fazendo trabalho voluntário. Depois que ela saiu e meu pai foi trabalhar, fiquei sozinha em casa com meus pensamentos. Comecei a relembrar todas as conversas que havia escutado ao longo dos anos, todos os comentários aparentemente inocentes sobre os idosos que ela visitava. Dona Eulália, que estava confusa com questões bancárias. Seu Francisco, que não entendia coisas modernas e ficava perdido com documentos. Dona Rosa, que estava desesperada depois que o marido morreu e não sabia como gerenciar as finanças. Um padrão começou a se formar na minha mente. Todos os idosos que Verônica visitava tinham algo em comum. Eram vulneráveis, solitários e com dificuldades para lidar com questões burocráticas ou financeiras. E ela sempre se oferecia para ajudar. Naquela tarde, quando voltei do trabalho, encontrei Verônica no telefone mais uma vez. Ela estava falando baixo, mas consegui captar alguns fragmentos da conversa. Não se preocupe, Dona Eulália. Eu cuido de tudo para a senhora. É só assinar aqui onde eu marquei. Não precisa ler tudo. São só formalidades. Meu sangue gelou. Havia algo profundamente errado ali. Verônica desligou e me viu parada na porta. Por uma fração de segundo, vi um lampejo de algo que parecia pânico em seus olhos. Mas ela se recompôs rapidamente, voltando ao sorriso habitual. Oi, querida. Chegou cedo hoje? O que a senhora estava pedindo para a Dona Eulália assinar? A pergunta saiu antes que eu pudesse me censurar. Verônica piscou algumas vezes, como se estivesse processando a questão. Ah, era só um formulário do banco. Coitada. Ela fica tão confusa com essas coisas. Eu estou ajudando ela a organizar as finanças. Que tipo de formulário? Verônica hesitou por um momento que pareceu eterno. Depois, riu de forma forçada. Isadora, querida, por que tanto interesse? São apenas questões burocráticas chatas de adulto. Nada que você precise se preocupar. A forma como ela desconversou me deixou ainda mais desconfiada. Havia algo defensivo na postura dela, algo que nunca tinha visto antes. Só estava curiosa. A senhora sempre fala sobre como ajuda eles com essas coisas. E ajudo mesmo. É parte do meu trabalho voluntário. Ela se dirigiu à cozinha, encerrando claramente a conversa. Vou começar a preparar o jantar. Seu pai não demora a chegar. Mas a semente da suspeita havia sido plantada e não parava de crescer. Nos dias seguintes, comecei a observar Verônica com outros olhos. Prestava atenção em cada palavra que ela dizia sobre seus velhinhos, cada detalhe que compartilhava sobre a vida deles. Ela sabia coisas demais. Conhecia senhas de cartões, sabia exatamente quanto dinheiro cada um tinha na conta. Estava sempre ajudando, com documentos importantes. E o mais estranho, apesar de todo esse trabalho voluntário,
Ela sempre tinha dinheiro para suas próprias necessidades. Uma tarde, enquanto ela estava fora em mais uma de suas visitas, resolvi procurar pistas no quarto dela. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas minha intuição gritava que havia algo errado. No criado mudo dela, embaixo de uma pilha de revistas de decoração, encontrei uma agenda pequena. Era a mesma que eu sempre via ela carregar. Abri com o coração disparado. As páginas estavam cheias de anotações detalhadas sobre cada idoso que ela visitava. Nomes completos, endereços, números de telefone. Mas também havia informações mais específicas. Números de contas bancárias, senhas, valores de aposentadorias, datas de recebimento de benefícios. Senti o estômago revirar. Aquilo não era trabalho voluntário. Era um dossiê criminal. Continuei folheando e encontrei algo ainda pior. Cópias de documentos, assinaturas, números de cartões de crédito. Havia fotografias de idosos sorrindo ao lado de Verônica, todos parecendo frágeis e confiantes. Na última página da agenda, encontrei uma lista com valores em dinheiro e datas. Parecia um controle de entradas financeiras. Os números eram significativos, muito mais do que qualquer salário de trabalho voluntário poderia gerar. Minha mente estava correndo, tentando processar o que estava vendo. Verônica não era uma senhora caridosa que ajudava idosos carentes. Ela era uma criminosa que se aproveitava da vulnerabilidade dessas pessoas para roubar delas. O barulho da porta da frente me fez pular. Rapidamente, coloquei tudo de volta no lugar e corri para o meu quarto, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela conseguiria ouvir do andar de baixo. "Isadora, você está em casa?" gritou ela. "Estou", respondi, tentando fazer minha voz soar normal. Passei o resto da tarde trancada no quarto, tentando decidir o que fazer com a informação que havia descoberto. Parte de mim queria confrontá-la imediatamente, gritar todas as verdades que havia descoberto. Mas outra parte, mais racional, sabia que precisava de mais evidências. Durante o jantar, observei Verônica com horror fascinado. Ela contou para meu pai sobre sua visita à Dona Rosa, como a pobre senhora estava confusa com os extratos bancários e como ela havia se oferecido para organizar tudo. "Que coração generoso você tem", disse meu pai, beijando a mão dela. "Essas pessoas têm muita sorte de ter alguém como você." Verônica sorriu com modéstia falsa. "Faço o que posso. Eles confiam tanto em mim. É uma responsabilidade grande." A palavra "confiam" soou como uma condenação. Ela estava se vangloriando da confiança que abusava, da vulnerabilidade que explorava. Naquela noite, tive pesadelos com idosos perdidos, procurando por dinheiro que havia desaparecido, confiando em uma mulher de sorriso doce que os estava roubando sistematicamente. Acordei com uma certeza cristalina. Eu precisava pará-la. Não apenas por mim, não apenas pela forma cruel como ela me tratava, mas por todas aquelas pessoas inocentes que ela estava prejudicando. Mas também sabia que precisava ser inteligente. Verônica era esperta, manipuladora, convincente. Se eu simplesmente acusasse ela sem provas suficientes, ela encontraria uma forma de reverter a situação, de me fazer parecer a mentirosa problemática que sempre disse que eu era. Precisava de evidências incontestáveis e precisava de um plano. Passei a semana seguinte vivendo uma dupla vida. Durante o dia, mantinha a normalidade superficial em casa, respondendo às provocações de Verônica com a submissão habitual. Mas por dentro, estava planejando meticulosamente como reunir evidências suficientes para expô-la. O primeiro passo foi conseguir acesso ao celular dela. Verônica era cuidadosa, sempre carregava o aparelho consigo, mas tinha o hábito de deixá-lo carregando na cozinha durante o banho. Era uma janela de 15 a 20 minutos que eu precisava aproveitar. Na terça-feira, quando ouvi o barulho do chuveiro ligando, desci silenciosamente até a cozinha. O celular dela estava conectado ao carregador, como esperado. Minhas mãos tremiam quando desbloqueei a tela. Ela usava a data de nascimento do meu pai como senha.
algo que descobri observando discretamente. O que encontrei superou minhas piores suspeitas. As mensagens de WhatsApp revelavam uma rede de manipulação sistemática. Conversa tras conversa com diferentes idosos, todas seguindo o mesmo padrão. Verônica se apresentava como uma pessoa caridosa, ganhava a confiança deles gradualmente e depois começava a ajudar com questões financeiras. Oi, seu Francisco, como o senhor está hoje? Pensei no senhor ontem quando vi aquela reportagem sobre golpes bancários. Que sorte o senhor ter alguém de confiança para cuidar dessas coisas, não é? Dizia uma mensagem recente. Em outra conversa. Dona Eulália, querida, consegui resolver aquela questão do cartão para a senhora. Foi só uma transferência pequena para regularizar tudo. A senhora nem precisa se preocupar com esses detalhes chatos. Havia dezenas de conversas similares. Cada idoso recebia atenção personalizada, carinho fabricado e gradualmente tinha suas finanças organizadas por Verônica. O mais perturbador era ver como ela adaptava sua linguagem e abordagem para cada vítima, explorando as vulnerabilidades específicas de cada um. Rapidamente, tirei screenshots das conversas mais incriminadoras. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela conseguiria ouvir mesmo do andar de cima. Nos dias seguintes, continuei documentando. Consegui fotografar a agenda quando ela saiu para mais uma visita beneficente. Gravei conversas telefônicas usando um aplicativo que instalei discretamente no meu próprio celular, posicionando-o próximo quando ela falava com as vítimas. A cada nova evidência que coletava, minha revolta crescia. Verônica não estava apenas roubando dinheiro. Ela estava roubando a dignidade, a autonomia e a segurança de pessoas que já haviam perdido tanto na vida. Idosos que confiavam nela como se fosse uma filha, que a recebiam em suas casas com gratidão e carinho genuínos. E o pior, ela fazia tudo isso enquanto me tratava como se eu fosse o problema da família, como se minha presença fosse um fardo que ela carregava com resignação cristã. Na sexta-feira, presenciei o momento que mudaria tudo. Voltei do trabalho mais cedo porque a loja havia fechado para manutenção. Ao chegar em casa, ouvi Verônica falando no telefone na sala, usando aquela voz melódica e carinhosa que reservava para suas vítimas. Me escondi atrás da porta da cozinha e prestei atenção na conversa. Não se preocupe, Dona Rosa. Eu entendo perfeitamente sua situação. Perder o marido é sempre muito difícil, e essas questões financeiras podem parecer muito complicadas mesmo. Pausa. Claro que eu posso ajudar a senhora. É para isso que estamos aqui, não é? Para cuidar uns dos outros. Meu estômago se revirou com a falsidade doce da voz dela. O que eu preciso é que a senhora confie em mim, está bem? Vou precisar de alguns dados do seu cartão e da sua conta para poder organizar tudo certinho. É só para regularizar uns pendências que ficaram do seu marido. Ouvi o barulho de papel sendo amassado do outro lado da linha, provavelmente Dona Rosa procurando pelos documentos. Isso mesmo, querida. O número do cartão. Perfeito. E o código de segurança? Ótimo. Agora preciso da senha do banco também. Eu sei que parece complicado, mas é só para eu poder verificar se está tudo em ordem com sua aposentadoria. Senti náusea. Estava presenciando um crime acontecendo em tempo real na minha própria casa. Não precisa se preocupar com nada, viu? Eu cuido de tudo. A senhora só precisa assinar alguns papéis quando eu for aí na semana que vem. É tudo muito simples, rotina bancária. Risada artificial. A senhora tem sorte de ter alguém que se importa, não é mesmo? Muitos idosos ficam totalmente perdidos com essas coisas. Quando ela desligou, não consegui me mover por alguns minutos. Estava processando o que havia acabado de ouvir. A frieza com que ela manipulava uma pessoa vulnerável que acabara de perder o companheiro de uma vida inteira. Verônica apareceu na cozinha alguns minutos depois, cantarolando baixinho uma música romântica. Quando me viu, sorriu com surpresa. Oi, querida, não te ouvi chegar. Como foi o trabalho hoje? Olhei para ela, os cabelos perfeitamente arrumados, o batom impecável, o colar de pérolas brilhando no pescoço, e senti uma raiva tão intensa que me assustou. Foi bom, consegui responder.
Que ótimo! Eu estava justamente falando com Dona Rosa. Coitadinha, está passando por um momento muito difícil desde que perdeu o marido. Mas não se preocupe, eu vou ajudar ela a se organizar. A naturalidade com que ela mentia era impressionante. Falava sobre ajudar Dona Rosa como se realmente fosse um ato de caridade, quando na verdade estava planejando roubar a aposentadoria de uma viúva recente. Deve ser muito difícil para ela, comentei testando. Ah, é terrível. Essas pessoas ficam tão perdidas quando perdem o companheiro. Não sabem lidar com banco, não entendem de documentos. Ficam completamente vulneráveis. Ela suspirou dramaticamente. Por isso é tão importante ter pessoas que se importem, que estejam dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, repeti, e algo na minha entonação fez ela me olhar mais atentamente. Claro, querida. É trabalho voluntário. A gente faz porque tem amor no coração, não por interesse. Ela abriu a geladeira e começou a tirar ingredientes para o jantar. Aliás, falando em amor no coração, será que você pode me ajudar a preparar o jantar hoje? Seu pai vai chegar cansado e seria bom ter tudo pronto. Era incrível. Ela havia acabado de planejar um roubo na frente e agora estava me pedindo para ajudar no jantar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, durante o jantar, observei meu pai ouvindo extasiado as histórias de Verônica sobre suas obras de caridade. Ela contou sobre Dona Rosa, sobre como a pobre mulher estava perdida sem o marido, sobre como era importante ter pessoas generosas dispostas a ajudar. Você é um anjo, disse meu pai, segurando a mão dela sobre a mesa. Não sei onde essas pessoas estariam sem você. Verônica sorriu com modéstia falsa. Ah, querido, eu só faço o que qualquer pessoa decente faria. Não posso ver gente sofrendo e ficar de braços cruzados. Tive que me segurar para não gritar a verdade ali mesmo. Mas sabia que precisava ser estratégica. Meu pai estava completamente cego pela performance de Verônica. Se eu simplesmente acusasse ela sem provas incontestáveis, ele não acreditaria em mim. Decidi que era hora de agir. No sábado pela manhã, enquanto Verônica estava no salão de beleza fazendo as unhas, liguei para a delegacia mais próxima. Alô, eu gostaria de fazer uma denúncia sobre estelionato contra idosos, disse, a voz tremendo ligeiramente. O policial do outro lado me transferiu para o setor responsável, onde conversei com uma delegada especializada em crimes contra idosos. Expliquei a situação, ofereci as evidências que havia coletado e agendei um horário para comparecer na segunda-feira. Também liguei para o programa de denúncias de uma emissora de TV local, que sempre fazia reportagens sobre golpes contra idosos. Falei com uma produtora que se mostrou muito interessada na história e pediu para eu enviar as evidências por e-mail. Durante o fim de semana, Verônica continuou sua rotina normal. Fez suas visitas habituais, voltou para casa com histórias tocantes sobre seus velhinhos carentes, preparou jantares elaborados e manteve a fachada perfeita de madrasta dedicada e cidadã exemplar. Mas eu sabia que tudo aquilo estava prestes a desmoronar. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação estranha no estômago. Era o dia em que a verdade finalmente viria à tona. Verônica tomava café tranquilamente, planejando mais uma visita à dona Eulália. Falava sobre levar uns doces caseiros e ajudar a senhora com umas questões bancárias pendentes. Meu pai havia saído para trabalhar, deixando-nos sozinhas em casa. Verônica estava particularmente animada, cantarolando enquanto organizava a bolsa com os presentes para dona Eulália. Foi então que a campainha tocou. Verônica franziu o senho. Quem será a essa hora? Fui até a porta e vi 2 policiais uniformizados através do visor. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Verônica. Chamei. Tem 2 pessoas aqui para falar com você. Ela veio até a porta, ainda sorrindo, provavelmente pensando que fossem vizinhos ou alguém relacionado ao seu trabalho beneficente. Quando viu os policiais, o sorriso vacilou por uma fração de segundo, mas se recompôs rapidamente.
Bom dia, oficiais. Em que posso ajudá-los? A senhora é Verônica Santos Silva? Sim, sou eu. Temos um mandado de busca e apreensão relacionado a denúncias de estelionato contra idosos. A senhora vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos. A transformação no rosto de Verônica foi instantânea e assustadora. A máscara de elegância e simpatia desapareceu completamente, revelando uma expressão de pânico e raiva que eu nunca havia visto antes. Ela olhou para mim com ódio puro. Foi você, disse, a voz baixa e venenosa. Foi você que fez isso. Não neguei. Apenas a encarei de volta, sentindo uma mistura de medo e satisfação. Os policiais entraram na casa e começaram a recolher evidências. Encontraram a agenda com os dados dos idosos, os documentos falsificados, os cartões de crédito que não eram dela. Tudo estava exatamente onde eu sabia que estaria. Enquanto eles trabalhavam, Verônica continuou me olhando com uma fúria que fazia seu corpo inteiro tremer. Depois de tudo que fiz por você, sussurrou quando os policiais se afastaram momentaneamente. Depois de ter te dado um lar, uma família, você me deu um inferno, respondi, finalmente encontrando minha voz. E estava roubando pessoas inocentes. Você não tem nem ideia do que acabou de fazer, ela disse, a voz carregada de ameaça. Você destruiu esta família, destruiu a vida do seu pai. Mas suas palavras não me atingiram como costumavam atingir. Pela primeira vez em 7 anos, eu sabia que estava do lado certo. Quando os policiais terminaram a busca e se prepararam para levá-la, Verônica fez uma última tentativa de manter sua fachada. Oficiais, acho que houve um mal-entendido. Eu sou voluntária em várias instituições de caridade. Talvez alguém tenha interpretado mal minhas atividades beneficentes. Mas eles já tinham evidências suficientes. As conversas no celular, a agenda com dados bancários, os cartões de crédito em nomes alheios. Não havia como negar o que estava diante dos olhos. Enquanto a levavam algemada, ela me lançou um último olhar de ódio puro. Você sempre foi uma ingrata, disse. Desde o primeiro dia. Eu sabia que você não prestava. Então ela foi embora, levada num carro da polícia, deixando para trás apenas o eco de suas mentiras e a sensação surreal de que um pesadelo que durava 7 anos finalmente havia chegado ao fim. O silêncio que se seguiu à saída dos policiais foi ensurdecedor. Fiquei parada na sala, olhando para os espaços vazios onde antes estavam os objetos que eles haviam levado como evidência. A agenda de Verônica, alguns papéis, cartões de crédito, até mesmo o telefone dela. Vestígios de uma vida dupla que ela havia construído com maestria durante anos. Minha primeira reação foi ligar para meu pai. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número do trabalho dele, ensaiando mentalmente como explicaria o que havia acontecido. Como começar uma conversa dessas? Pai, preciso te contar uma coisa. A Verônica foi presa porque estava roubando idosos. Não, soava absurdo demais. Pai, descobri que a Verônica não é quem você pensa que ela é. Também não funcionava. Quando ele atendeu, sua voz estava alegre, despreocupada. Oi, filha, tudo bem? É raro você ligar no trabalho. Respirei fundo. Pai, você pode vir para casa? Aconteceu uma coisa importante. A alegria na voz dele se transformou em preocupação imediata. Aconteceu o quê? Você está bem? A Verônica está bem? Eu estou bem. Sobre a Verônica. É complicado. Você pode vir? Estou saindo agora. Desliguei e me sentei no sofá, tentando organizar os pensamentos. Em poucos minutos, minha vida havia mudado completamente. A mulher que havia me atormentado durante 7 anos estava presa. E eu era responsável por isso. Sentia uma mistura estranha de alívio, medo e uma satisfação que me assustava um pouco. Meu pai chegou em casa 40 minutos depois, claramente ansioso. Entrou pela porta como um furacão, procurando por sinais de catástrofe. Isadora, o que aconteceu? Onde está a Verônica? Respirei fundo mais uma vez. Não havia forma suave de dizer aquilo. Pai, a Verônica foi presa esta manhã.
Ela estava aplicando golpes em idosos. Ele me olhou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. O que você disse? Ela não fazia trabalho voluntário. Ela roubava os idosos que visitava. Conseguia dados bancários, senhas, documentos. Eu descobri e denunciei para a polícia. Meu pai se deixou cair numa poltrona, o rosto pálido. Isso é impossível. A Verônica Ela ajuda pessoas. Eu vi o trabalho dela. Pai, eu tenho provas. Gravações, mensagens, documentos. Ela manipulava essas pessoas, ganhava a confiança delas e depois roubava. Não. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Você deve ter entendido errado. A Verônica jamais faria uma coisa dessas. Peguei meu celular e mostrei algumas das gravações que havia feito. Coloquei no volume alto para que ele pudesse ouvir claramente a voz de Verônica pedindo dados bancários para Dona Rosa, fingindo preocupação enquanto coletava informações para roubar a aposentadoria da viúva. À medida que ouvia, a expressão do meu pai foi mudando. A negação deu lugar à confusão, depois à incredulidade e, finalmente, ao horror. Meu Deus! Murmurou quando a gravação terminou. Meu Deus, o que ela fez? Pai, isso vinha acontecendo há anos. Todos aqueles idosos que ela visitava, ela estava roubando todos eles. Ele ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Vi quando a realidade finalmente se instalou completamente. Seus ombros se curvaram como se o peso de tudo tivesse desabado sobre ele de uma só vez. E eu nunca desconfiei, disse, a voz quebrada. Nunca. Eu achava que tinha me casado com uma santa. Ela era muito boa em fingir. Meu pai levantou os olhos para mim, e pela primeira vez em anos, vi dor genuína ali. Não a dor de quem se sentia traído apenas pela esposa, mas de quem estava começando a entender outras coisas também. Isadora, como ela te tratava? De verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Durante tanto tempo, ele havia sido cego ao comportamento de Verônica comigo que eu nem esperava que ele questionasse isso agora. Ela me humilhava constantemente, respondi, a voz saindo mais firme do que esperava. Me fazia sentir como se eu fosse um fardo, como se não prestasse para nada. Sempre na frente de outras pessoas, sempre de forma sutil, para que você não percebesse. Ele fechou os olhos, como se a verdade fosse dolorosa demais para encarar. Aquela festa de aniversário, continuei. Quando ela fez aquele discurso sobre minhas dificuldades e sobre eu encontrar meu caminho mesmo sendo diferente do que vocês sonhavam. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Eu pensei que ela estava sendo maternal. Ela estava sendo cruel. E você acreditou em tudo que ela dizia sobre mim. Meu pai abriu os olhos e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era algo entre vergonha e reconhecimento. Ela sempre dizia que você era difícil, que precisava de orientação, que era rebelde. E você acreditou nela em vez de acreditar em mim. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Precisavam ser ditas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de remorso. Eu falhei com você. Falhei completamente. Não neguei, porque ele realmente havia falhado. Havia escolhido acreditar na versão de uma estranha sobre quem sua própria filha era. Havia me abandonado emocionalmente quando eu mais precisava dele. Por que você não me contou sobre como ela te tratava? Perguntou. Eu tentei, várias vezes. Mas você sempre achava que eu estava sendo dramática, ou ciumenta, ou difícil. Era mais fácil acreditar que o problema era comigo. Ele passou as mãos pelo rosto, visivelmente atormentado. Eu estava tão apaixonado, tão grato por ter encontrado alguém depois da sua mãe. Eu não queria ver os defeitos dela. Não eram defeitos, pai. Era crueldade calculada. E eu deixei que ela fizesse isso com você durante todos esses anos. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontada de pena do meu pai. Ele também havia sido vítima de Verônica de uma forma diferente. Ela havia manipulado os sentimentos dele.
Havia usado o amor que ele sentia por ela para me isolar e para criar uma cortina de fumaça sobre suas atividades criminosas. Pai, disse suavemente. Ela manipulava todo mundo. Era isso que ela fazia melhor. Ele me olhou com olhos cheios de lágrimas. Você me perdoa? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Eram 7 anos de negligência emocional, de me sentir invisível na minha própria casa, de ser tratada como um problema que precisava ser tolerado. Não era algo que se perdoa facilmente. Eu não sei, respondi, sendo honesta. Vai levar tempo. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Eu entendo. E você tem todo o direito de estar com raiva. Naquela tarde, enquanto meu pai ligava para o advogado da família para entender as implicações legais da prisão de Verônica, recebi uma ligação da produtora do programa de TV. Isadora, aqui é a Márcia da TV Cidade. Sobre a denúncia que você fez, conseguimos confirmar tudo com a polícia. Queremos fazer uma reportagem sobre o caso. Você toparia dar uma entrevista? Hesitei. A ideia de aparecer na televisão me assustava, mas também sentia que era importante. Quantos outros idosos estavam sendo enganados por pessoas como Verônica? Quantas outras famílias estavam sendo manipuladas? Sim, respondi. Eu topo. 2 dias depois, estava sentada em frente às câmeras contando minha história. A repórter, uma mulher de meia-idade com um olhar gentil mas determinado, me fez perguntas sobre como descobri o esquema de Verônica, sobre os sinais que havia notado, sobre a coragem necessária para denunciar. Foi difícil tomar a decisão de denunciar? Perguntou ela. Não, respondi sem hesitar. Quando vi o que ela estava fazendo com aquelas pessoas inocentes, não tive dúvida. Elas confiavam nela como se fosse uma filha. E ela estava roubando tudo o que tinham. E quanto ao fato de ela ser sua madrasta? Isso não importava. Crime é crime, não importa quem comete. A reportagem foi ao ar na semana seguinte. O impacto foi imediato e surpreendente. Primeiro, mais vítimas de Verônica começaram a aparecer. Idosos que haviam perdido dinheiro, mas não entendiam direito o que havia acontecido. Familiares que desconfiavam, mas não tinham certeza. A reportagem os encorajou a procurar a polícia. Segundo, recebi uma quantidade inesperada de apoio. Pessoas na rua me paravam para me parabenizar pela coragem. Colegas de trabalho que antes mal me conheciam começaram a me tratar com respeito. Vizinhos que sempre foram distantes se tornaram calorosos. Pela primeira vez na vida, eu era vista como heroína, em vez de problema. Mas a mudança mais significativa aconteceu em casa. Meu pai, devastado pela revelação sobre Verônica e pelo reconhecimento de como havia me tratado injustamente, começou um processo doloroso de reconstrução do nosso relacionamento. Eu quero conhecer minha filha de verdade, disse uma noite durante o jantar. Quero saber quem você é, o que você pensa, quais são seus sonhos. Eu perdi anos da sua vida acreditando em mentiras sobre você. Era estranho, depois de tanto tempo sendo tratada como um fardo, ser vista como uma pessoa interessante, corajosa, digna de amor e respeito. Exigia um ajuste mental que não acontecia da noite para o dia. Verônica foi condenada a 6 anos de prisão por estelionato contra idosos. O processo revelou que ela havia roubado mais de R$80 mil de suas vítimas ao longo de 3 anos. Dinheiro que deveria garantir o sustento digno de pessoas na terceira idade foi usado para manter seu estilo de vida luxuoso e para financiar presentes caros que ela dava ao meu pai para manter sua fachada de mulher generosa. Na audiência de sentença, ela tentou uma última manipulação. Vestiu-se de forma simples, chorou copiosamente e alegou que havia sido influenciada por dificuldades financeiras e que sempre pretendeu devolver o dinheiro. Mas as evidências eram incontestáveis. As gravações que fiz, as mensagens do celular, os documentos falsificados, tudo pintava o retrato de uma criminosa calculista que havia feito do sofrimento alheio sua fonte de renda. Quando o juiz anunciou a sentença, ela me olhou do outro lado do tribunal.
Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma frieza morta que me fez entender que nunca havia havido nada de humano em seu tratamento comigo. Eu sempre fui apenas um obstáculo nos seus planos, alguém que ela precisava neutralizar para manter controle sobre meu pai e sobre a situação. Saí do tribunal sentindo-me livre pela primeira vez em 7 anos. Naquela noite, meu pai preparou o jantar. Uma lasanha que ficou meio torta e um pouco queimada, mas que foi a refeição mais gostosa que compartilhamos em anos. Estou orgulhoso de você, disse ele enquanto comíamos. Você fez a coisa certa, mesmo sendo difícil. Mesmo significando destruir a vida que eu pensava que tínhamos construído. Pai, aquela vida era uma mentira. Eu sei. E você teve coragem de expor a verdade quando eu não tive coragem nem de vê-la. Olhei para ele através da mesa, cabelos mais grisalhos do que eu lembrava, rugas de preocupação que não estavam lá antes, mas seus olhos estavam mais claros do que haviam estado em anos. Verônica havia partido, levando consigo as lentes distorcidas através das quais ele me via. Pela primeira vez desde os meus 15 anos, eu tinha meu pai de volta. 3 meses se passaram desde a condenação de Verônica. A casa havia mudado completamente, não apenas pela ausência física dela, mas por uma energia diferente que pairava no ar. Não havia mais a tensão constante, aquela sensação de estar sendo julgada a cada movimento, a cada palavra. Meu pai e eu estávamos aprendendo a conviver novamente, descobrindo quem éramos sem a interferência tóxica de Verônica. Não era um processo fácil. Havia cicatrizes profundas de ambos os lados que precisavam de tempo para sarar. Ele havia começado terapia, algo que inicialmente resistiu, mas que acabou aceitando quando percebeu que precisava entender como havia se deixado manipular tão completamente. Durante uma das nossas conversas noturnas, ele me contou sobre uma descoberta que havia feito na terapia. A psicóloga me fez perceber uma coisa, disse, mexendo distraidamente no café. Eu tinha tanto medo de estar sozinho depois da morte da sua mãe, que me agarrei à primeira pessoa que me ofereceu companhia. E quando você questionava o comportamento da Verônica, mesmo que sutilmente, eu via isso como uma ameaça à estabilidade que eu pensava ter encontrado. Então era mais fácil me culpar do que questionar ela. Exato. E isso foi covarde da minha parte. Você era uma criança que havia perdido a mãe, e eu, em vez de te proteger, permiti que outra pessoa te machucasse. Essas conversas eram difíceis, mas necessárias. Estávamos construindo uma base nova para nosso relacionamento, uma baseada em honestidade em vez de nas mentiras que Verônica havia plantado entre nós. No trabalho, minha vida também havia mudado drasticamente. A repercussão do caso me trouxe uma notoriedade inesperada. Clientes vinham à loja especificamente para conhecer a moça corajosa que desmascarou a golpista. Minha chefe, Cláudia, me ofereceu uma promoção para supervisora de vendas. Você demonstrou uma maturidade e uma força de caráter impressionantes, disse ela durante nossa conversa sobre a promoção. São qualidades que queremos na nossa equipe de liderança. Aceitar aquela promoção foi um marco simbólico importante. Verônica sempre havia me feito sentir como se eu não tivesse potencial para crescer. Como se trabalhar numa loja fosse o máximo que eu conseguiria alcançar na vida. Tornar-me supervisora era uma pequena vitória, mas significativa. Com um salário melhor, comecei a fazer planos que antes pareciam impossíveis. Matriculei-me num curso técnico de administração noturno. Não era a faculdade particular dos sonhos que as filhas das amigas de Verônica frequentavam, mas era meu primeiro passo numa direção que eu mesma havia escolhido. Uma tarde de sábado, enquanto organizava alguns papéis no quarto, encontrei uma carta que havia chegado alguns dias antes. Era de Dona Eulália, uma das vítimas de Verônica. A letra trêmula da idosa dizia: Querida Isadora, espero que não se importe de eu ter conseguido seu endereço através da polícia. Queria muito te agradecer pessoalmente pelo que você fez. Eu realmente acreditava que a Verônica era uma filha que Deus havia me enviado. Ela foi tão carinhosa, tão atenciosa.
Nunca imaginei que alguém pudesse ser tão cruel. Por sua causa, consegui recuperar parte do dinheiro que ela roubou. Mais importante ainda, por sua causa outros idosos não vão passar pelo que eu passei. Você salvou muita gente, querida. Deus te abençoe. Com carinho, Eulália Santos. Chorei ao ler aquela carta. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava alívio, gratidão e uma sensação de propósito que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez na vida, eu havia feito algo realmente importante. Havia protegido pessoas vulneráveis e exposto uma injustiça. Nos meses seguintes, recebi mais cartas de outras vítimas de Verônica. Algumas tinham conseguido recuperar o dinheiro roubado, outras não, mas todas expressavam gratidão pela coragem de ter falado. Alguns familiares também escreveram, contando como a reportagem os havia alertado para sinais similares em suas próprias situações. O caso ganhou proporções ainda maiores quando um promotor público decidiu usar minha história como exemplo numa campanha de conscientização sobre crimes contra idosos. Fui convidada para dar palestras em centros comunitários e asilos, ensinando pessoas mais velhas a identificar sinais de possíveis golpes. No início, falar em público me apavorava, mas gradualmente fui ganhando confiança, encontrando minha voz. Descobri que tinha facilidade para explicar situações complexas de forma simples, para conectar com a audiência, para transmitir informações importantes de maneira acessível. Você tem um dom para isso, comentou a assistente social de um dos asilos onde palestrei. Já pensou em estudar para trabalhar nessa área? A sugestão ficou na minha mente. Comecei a pesquisar sobre cursos de serviço social, sobre carreiras focadas em proteção de idosos, sobre formas de transformar minha experiência em algo profissionalmente útil. Em casa, a relação com meu pai continuava evoluindo. Ele havia se tornado mais presente, mais interessado na minha vida, mais respeitoso às minhas opiniões. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Ambos gostávamos de filmes antigos, de cozinhar nos fins de semana, de longas conversas sobre livros. Sabe de uma coisa? Disse ele uma noite, enquanto assistíamos a um filme antigo na televisão. Eu sinto como se estivesse conhecendo minha filha pela primeira vez, e me arrependo profundamente de ter perdido tantos anos. Não perdemos, respondi. Só demoramos para nos encontrar de verdade. Ele sorriu. E vi naquele sorriso o pai que eu lembrava vagamente da minha infância, antes que a dor da perda da minha mãe o deixasse vulnerável à manipulação de Verônica. 6 meses após a prisão dela, tomei uma decisão importante: visitá-la na cadeia. Não foi por pena ou por algum impulso de reconciliação. Foi por closure, pela necessidade de encerrar aquele capítulo da minha vida olhando-a nos olhos uma última vez. Ela estava diferente. Os cabelos sem o tratamento semanal no salão, as unhas sem esmalte, o rosto sem maquiagem. Parecia menor, mais velha, mais comum. A aura de sofisticação que ela cultivava tão cuidadosamente havia desaparecido completamente. Quando me viu, seus olhos se encheram de uma raiva familiar. Mas havia algo novo ali também. Derrota. Veio aqui para quê? Perguntou, a voz áspera. Para se gabar? Vim para te dizer uma coisa. Respondi calmamente. Durante anos você me fez acreditar que eu não prestava, que era um problema, que não tinha valor. Você quase conseguiu me convencer disso. Ela me olhou em silêncio, esperando que eu continuasse. Mas você estava errada. Eu sempre tive valor. Sempre fui uma pessoa decente. O problema nunca fui eu, foi você. Você que era cruel, manipuladora, criminosa. E agora todo mundo sabe disso. Você destruiu minha vida, disse ela, a voz baixa, mas venenosa. Não. Você destruiu sua própria vida com suas escolhas. Eu apenas me recusei a deixar você destruir a minha também. Saí daquela visita sentindo-me estranhamente em paz. Durante anos, Verônica havia sido a voz na minha cabeça, me dizendo que eu não era boa o suficiente. Vê-la reduzida àquilo, uma criminosa condenada pagando por seus crimes, silenciou definitivamente aquela voz.
Um ano depois da prisão de Verônica, minha vida havia se transformado completamente. Estava terminando o curso técnico com as melhores notas da turma. Havia sido promovida novamente no trabalho, agora gerenciando uma equipe de 5 vendedoras. Estava economizando dinheiro para começar a faculdade de serviço social no ano seguinte. Mais importante, havia descoberto quem eu realmente era, longe da sombra tóxica que Verônica havia projetado sobre minha vida durante tantos anos. Era uma pessoa corajosa, capaz de tomar decisões difíceis quando necessário. Era inteligente, conseguia identificar padrões e resolver problemas complexos. Era empática, preocupava-me genuinamente com o bem-estar de outras pessoas. Era forte, havia sobrevivido a anos de abuso psicológico sem perder minha essência. Todas essas qualidades sempre estiveram lá. Verônica havia tentado sufocá-las, mas não havia conseguido destruí-las completamente. Numa manhã de domingo, enquanto tomava café com meu pai no jardim, ele havia replantado as margaridas que minha mãe cultivava no lugar das rosas de Verônica. Refleti sobre tudo o que havia acontecido. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter denunciado a Verônica? Nunca. Respondi sem hesitação. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mesmo sabendo que isso mudaria tudo? Que acabaria com o casamento, que me faria sofrer? Olhei para ele, mais magro desde a separação, mas com os olhos mais claros, mais presentes do que haviam estado em anos. Pai, aquele casamento era baseado em mentiras. Você estava sofrendo sem perceber, vivendo numa prisão emocional construída por uma criminosa. Eu te libertei tanto quanto me libertei. Ele assentiu lentamente. Você tem razão. E mesmo que tivesse que passar por tudo de novo, eu gostaria que você fizesse a mesma escolha. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era um repórter de uma revista nacional que queria fazer uma matéria sobre minha história para uma edição especial sobre combate a crimes contra idosos. Sua história se tornou um símbolo, explicou ele. Muitas pessoas se identificam com a situação de conviver com alguém manipulador e não saber como reagir. Você mostrou que é possível encontrar forças para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Concordei em dar a entrevista. Não por vaidade ou desejo de fama, mas porque entendia que minha história poderia ajudar outras pessoas que estavam passando por situações similares. Talvez houvesse outros filhos sendo manipulados por madrastas ou padrastos tóxicos. Talvez houvesse outros idosos sendo enganados por criminosos charmosos. Se minha experiência pudesse evitar que alguém passasse pelo que eu passei, ou que idosos inocentes fossem roubados, então valia a pena compartilhá-la. Hoje, 2 anos depois da prisão de Verônica, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente daquela jovem insegura que se escondia no próprio quarto para evitar confrontos. Tenho 24 anos, estou cursando serviço social numa universidade pública, trabalho numa ONG que protege direitos de idosos e moro num apartamento pequeno, mas meu. Meu pai e eu mantemos um relacionamento próximo e saudável. Ele nunca mais se casou. Diz que precisa aprender a ser feliz consigo mesmo, antes de dividir a vida com outra pessoa. Fazemos jantar juntos todo domingo. Uma tradição que criamos para fortalecer nossa conexão. Às vezes, quando passo pela rua, ainda sou reconhecida como a moça que desmascarou a golpista. Mas agora isso não me constrange, me orgulha. Transformei a dor que Verônica me causou em propósito, a raiva em determinação, o trauma em força. Verônica sempre disse que eu não tinha cara de gente decente. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente não tinha cara de gente como ela. Nunca tive e nunca terei. E hoje sei que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Aprendi que às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas que se vestem de santos, que a crueldade pode usar máscara de bondade, que a manipulação pode se disfarçar de amor. Mas também aprendi que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, e que ter coragem para defendê-la, mesmo quando é doloroso, é o que nos define como seres humanos decentes.
Verônica queria me fazer acreditar que eu era a mancha na família. No final, descobriu-se que eu era a única limpa o suficiente para expor a sujeira que ela realmente era. E essa, sem dúvida, foi minha maior vitória.